Olá, o tema agora é trabalho voluntário. A importância do trabalho voluntário para o desenvolvimento social do Brasil. A primeira coisa que eu faço no meu texto sobre esse tema é definir o que é trabalho voluntário. Segundo a Lei Federal de 98, trabalho voluntário é todo e qualquer tipo de atividade não remunerada que vise o bem-estar social de terceiros. Ou seja, eu vou doar o meu tempo para ajudar o próximo sem querer nada em troco em relação à questão financeira. Então, é o seguinte, o trabalho voluntário ele entra como um terceiro setor dentro da sociedade. A gente sabe que tem o primeiro setor, que é o Estado, e que é responsável por pegar toda a grana de toda a população através dos impostos e dividir esse dinheiro em bem-estar social. Tem a questão, o segundo setor, que são as empresas, que tem a função de, além de ter lucro e tudo mais, mas a questão a função de produzir e também de garantir empregos para a população. Né? Então ajuda o primeiro setor na geração de empregos, na manutenção do sistema todo, como um todo. E tem o terceiro setor, que ele entra através da sociedade civil organizada, ele entra fazendo um link entre a população e o Estado. De maneira geral, quando a gente fala sobre trabalho voluntário, as pessoas que fazem o trabalho voluntário, eles conseguem não, muitas vezes conseguem, mas eles tentam suprir algumas necessidades que o Estado deixa em aberto. Então, por exemplo, de cara ali a gente pode falar sobre a Constituição. No artigo 6º da Constituição Federal existem os direitos sociais. Então, dentro desse artigo está lá como garantia todos os direitos, como educação, saúde, transporte, alimentação, bem-estar na maternidade, assistência aos desamparados e vários outros tipos de direitos. Só que a gente sabe que o Brasil não conseguiu ao longo da história suprir as nossas necessidades quando a gente fala sobre essas questões sociais. Então, o trabalho voluntário ele serve para garantir um bem-estar melhor em relação a esses direitos que não são supridos pelo Estado, através da ajuda ao próximo. Né? E essa ajuda pode vir de diversas formas. Pode ser o trabalho voluntário através da questão financeira, da doação de dinheiro e tudo mais, pela doação pura e simplesmente como de cesta básica, ou até mesmo com trabalho de fato. Né? Então, por exemplo, um professor faz um trabalho voluntário, um artista faz um trabalho voluntário para ajudar a população a ter a garantia a todos esses direitos sociais que são deixados meio de lado. Então, todo trabalho voluntário ele tem um objetivo principal do desenvolvimento social. Então, uma coisa nesse tema se encaixa a outra, porque o trabalho voluntário ele parte do princípio que eu vou ajudar o próximo e se eu ajudo o próximo eu vou fazer com que o desenvolvimento social aconteça naturalmente. Se eu estou falando sobre a importância do trabalho voluntário, eu preciso então colocar por que é importante. Então, em algum momento do meu texto, seja na introdução ou no desenvolvimento, eu falo o que tem de importante dentro desse tema. Por que é tão importante e tão interessante para a população a prática do trabalho voluntário. Então, a gente pode colocar, por exemplo, da questão da noção de cidadania. Então, através do trabalho voluntário, eu tenho uma garantia, um exercício melhor da minha cidadania. Porque a gente sabe que ser cidadão no Brasil, a gente tem a questão dos direitos e dos deveres. Né? Então, tem vários direitos, esses direitos civis, como eu falei, sociais. Então, ser cidadão também é ter acesso a esses direitos. Mas tem alguns deveres, que é a participação ativa na política do país. Quando a gente fala sobre política do país, a gente pode ser a política realmente de fato mesmo, tipo fazer parte de um partido político, se candidatar e tudo mais, e pode ser questão política na questão social. Eu vou fazer, vou exercer a minha cidadania garantindo a minha participação nas transformações sociais. Então, através do trabalho voluntário, eu garanto a minha participação, mesmo que seja pequena, eu vou garantir a minha participação numa transformação de um país como um todo. Ou seja, eu não viverei a minha vida só pensando em mim mesmo. E aí eu vou garantir esse exercício da cidadania, que é um ponto bastante positivo quando a gente fala sobre um país democrático, como o país, como o Brasil. Outra situação que a gente pode colocar de ponto positivo é a forma de pertencimento social, né? Então, através do trabalho voluntário, a gente tem acesso a algumas realidades que a gente não teria, né? Então, a gente foge um pouco da nossa própria bolha. Quando a gente vai tentar ajudar o próximo, a gente acaba saindo um pouco dessa bolha social que a gente vive e consegue entender um pouco mais sobre o que está acontecendo na nossa sociedade. E aí a gente aprende a lidar melhor com as realidades diferentes do que a gente vive, né? E aí é melhor para fazer com que eu tome as decisões mais adequadas em relação a voto, em relação à política de maneira geral,
para o bem-estar da população como um todo. Não somente pensar no meu bem-estar, no que eu quero como país e tudo mais. Então, esse pertencimento social e o exercício da cidadania são pontos bastante importantes que fazem com que esse trabalho voluntário seja importante para o desenvolvimento social, quando a gente for relacionar uma coisa a outra. Só que a gente precisa problematizar. Qual é, então, a questão? Por que existem tantos problemas quanto ao trabalho voluntário? A gente sabe que o Brasil ele não é um dos países muito solidários, né? Então, todos os anos saem rankings sobre solidariedade nos países, e o Brasil está sempre entre os últimos colocados. E o que acontece em relação a isso? O trabalho voluntário, de maneira geral, é tratado como uma indiferença, né? A gente não leva muito a sério. A gente acha que é uma coisa e acaba deturpando um pouco a situação. Dentro dessa indiferença, a gente pode falar como ponto central a ideia do individualismo, né? Então, existem até alguns estudos que relacionam o crescimento do individualismo com a recessão econômica que a gente tem passado nos últimos anos, né? Então, quando eu passo por uma recessão econômica, uma dificuldade econômica, eu vou pensar em mim, nos meus problemas, o meu problema sempre vai ser maior, porque nós somos estimulados socialmente a nos preocuparmos somente em nós mesmos, né? E aí isso faz com que eu não me preocupe com o próximo. A sociedade brasileira ela tende a ter essa característica individualista, egocêntrica, em que eu vou viver somente minha própria vida, e aí isso faz com que falte empatia, né? Que é essa sensação mesmo de imaginar-se na vida do outro. Eu acredito que eu tenho que fazer por mim, e se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer, eu não vou fazer por ninguém. Então esse individualismo relacionado ao egocentrismo e até mesmo ao imediatismo, a gente pode colocar dentro do nosso texto falando sobre a ideia do trabalho voluntário ser tão pouco visto de maneira eficiente no Brasil, ser visto como indiferente, né? As pessoas o veem com indiferença. Dentro dessa ideia, a gente pode citar Adam Smith. Adam Smith ele falava, né, como neoliberal que ele era, falava como liberal que ele era, falava como que a sociedade só progride se cada um buscar a sua própria ambição. Então ele era contra a benevolência, por exemplo. Ele acreditava que não existe essa ideia de assistencialismo. Ele falava que o assistencialismo não faz com que o país se desenvolva. Cada um tem que buscar o seu próprio mérito, né? É a base da meritocracia. Então, dentro dessa redação, você pode questionar essa visão de Adam Smith e falar que se nós tivermos essa atitude, viveremos cada vez mais com a desigualdade social que impera no nosso país, né? Já que o Estado ele não consegue suprir por diversos motivos, você pode até aprofundar nesses motivos, mas ele não consegue suprir as necessidades básicas quando a gente fala sobre os direitos civis e sociais da população. Então a gente coloca isso como um paralelo, uma contra-argumentação que você coloca no seu texto. Outra situação que a gente pode colocar historicamente o trabalho é visto como algo negativo, né? Então, até em outros temas que a gente já falou sobre trabalho, a gente abordou sobre como que é a origem do trabalho. Lá atrás, há muitos anos atrás, só trabalhavam pessoas que não eram bem vistas pela sociedade, né? Sejam os escravos, sejam os servos, seja a plebe, seja a galera muito de baixa renda mesmo, a classe social mais baixa. Então o trabalho ele é visto como sofrimento pela população brasileira. E quando eu já falo trabalho voluntário, eu já trabalho muito no meu emprego, então eu não vou ter tempo para trabalhar. E aí eu relaciono o trabalho como algo negativo, eu não relaciono ao prazer, ao bem-estar. Então a gente pode colocar essa questão cultural brasileira de relacionar o trabalho a algo negativo. E, claro, como eu já falei, a ideia do tempo, né? Então, a gente a gente é visto como objetos, né? Existe uma objetificação da nossa vida, em que a gente é mero produtor de coisas dentro da nossa sociedade. E nesse trabalho voluntário eu teria que produzir coisas que não são produtos de fato, né? O resultado do trabalho voluntário, a maioria das vezes, é subjetivo. Então, eu não consigo ver o produto daquele meu trabalho. Se eu não consigo ver o produto, eu não faço parte dessa sociedade. Como eu faço parte dessa sociedade de objetificação, eu não me adequo a essa realidade. E acabo não fazendo e escolhendo não fazer a atividade voluntária, né? E a gente coloca isso como paralelo a essa falta de tempo que a gente tem cada vez mais trabalhando mais para as nossas próprias vidas, pouca preocupação com o próximo, pouca empatia e também a falta de informação, né? Então a gente não sabe muitas vezes o que fazer. Às vezes a gente tem vontade
de trabalhar voluntariamente, de fazer algum tipo de atividade assim, de ajudar uma ONG, por exemplo, mas a gente não tem a informação adequada. Então a gente pode colocar que a falta de informação é um ponto bastante importante dentro dessa situação. A gente tem pouco acesso às informações de ONGs e de outras instituições que ajudam pessoas de diversas formas, né? Então é interessante a gente fazer todo esse apanhado, fazer a relação entre a importância e os problemas, as problematizações, e então resolver. O que a gente precisa resolver? Primeiro, no ano passado, em julho do ano passado, teve um programa no Brasil chamado Pátria Voluntária. Esse programa, que é gerido pela primeira-dama, Michele Bolsonaro, tem como objetivo financiar muitas instituições, né? Então, através de doações, ajudar instituições que fazem esse trabalho voluntário e também instigar a população a trabalhar, a ajudar o próximo. Esse é um programa bastante interessante que ainda não atingiu o seu ápice porque ele não está muito divulgado, né? Então, por exemplo, nas redes sociais você pode até procurar o canal da Pátria Voluntária, o perfil no Instagram e no Facebook, não tem muitas pessoas participando dessa questão, né? Então ele é pouco divulgado. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é elogiar uma questão feita pelo governo que realmente é muito boa, que nunca teve isso, um programa voltado para a questão voluntária no país, então já tem há um ano, é exatamente julho do ano passado. Então a gente vai ter que aumentar esse acesso. Então como é que eu faço? Eu vou promover uma maior divulgação de programas desse programa da Pátria Voluntária. Essa maior divulgação ela vai ser feita por quem? Ela pode ser feita pelo Ministério da Cidadania, que ela é vinculada ao Ministério da Cidadania, e pode ser feita até mesmo pelo governo federal de maneira geral, né? Então, vai fazer essa divulgação nas redes sociais, vai fazer propagandas na televisão, para que a gente possa saber o que fazer. Então, é um programa interessante porque ele mostra, tem site, né, mostrando qual instituição que eu posso ajudar, então é bastante interessante. Eu preciso ter acesso a essas informações. Então, vamos dar acesso através da propaganda, através das mídias, redes sociais, televisão, para que a gente saiba mais sobre este programa. Muito bem. Outra situação que a gente pode colocar é a formação a longo prazo, né? Então, as escolas são muito importantes para criar na gente o pensamento que tenha mais empatia, né? Para que a gente cresça com mais empatia, pensando em ajudar o próximo, pensando em ajudar o outro. Então, a gente pode falar sobre programas feitos nas escolas. Então, criar. O Ministério da Educação, por exemplo, pode sugerir a Semana do Voluntariado no Brasil inteiro. Então, em algum mês do ano, estrategicamente colocado ali, todas as escolas do Brasil, sejam públicas, sejam privadas, vão fazer uma semana de voluntariado. E a semana ela pode ser diversa, ela pode ser desde convidando ONGs para ir às escolas, desde as escolas, os alunos indo até alguns locais, como as ONGs, ou até mesmo como asilos, creches e outras coisas, para ir crescendo com essa característica de pensamento no próximo, né? É uma parte muito importante. E outra coisa também, o indivíduo também pode ser um agente importante, ele pode ser um agente depois que você fez toda essa conscientização, essa informação ao indivíduo, ele pode denunciar junto às redes sociais a omissão do Estado, por exemplo, e fazer com que as outras pessoas entendam que as pessoas são úteis dentro desse processo de garantir os direitos sociais que estão lá na Constituição, que somente o Estado não está conseguindo suprir este problema. Então a gente pode colocar os indivíduos também. E outras tantas que a gente vai falar sobre a divulgação desses trabalhos, já que existem ONGs e instituições muito sérias no Brasil que fazem trabalhos voluntários muito importantes e que ajudam milhões de pessoas no Brasil todo.